Geralmente, para aplicar IA, o que, que a galera faz? É a teoria da casca de cebola, você conhece? Você vai simplesmente colocando mais uma camada na cebola, ao invés de tirar mais uma camada. Então, quero fazer alguma coisa nova? Eu vou lá e coloco mais uma camada. Aí eu crio mais uma integração. Eu crio mais uma replicação. Eu crio mais uma complexidade no meu sistema. E aí eu gosto de trazer sempre uma reflexão entre o que é complicado e o que é complexo. Complicado, ele é uma consequência da minha omissão ou da minha atitude, ok? Então, um cenário, ele é complicado referente a isso. Agora, complexo não, é essência. Então, o que acontece muitas vezes é que o meu cenário que é complexo, eu deixo ele ainda mais complicado por causa das minhas decisões erradas, que eu vou criando só mais uma camada de cebola. E aí, quando eu quero resolver isso, entra uma pessoa, como, por exemplo, na empresa como você, que tem uma visão mais centrada em dados, mais organizada, você vai precisar descascar todas essas camadas de cebola. Então, mas pensando da forma que você falou agora, o meu modelo parece uma cebola. Sim. Porque eu tenho o nó mais básico, e aí eu tenho uma outra camada que é aquela pessoa como cliente, pode ter uma outra pétala do lado que é ela como funcionário, aí eu vou ter uma outra camada aqui. Eu acho isso iterativo de uma forma que deixa isso organizado, porque ela me lembra muito o modelo de hierarquia da programação orientada a objeto, que eu tenho ali o objeto mais básico, o Mas não objeto pensa, mais... não pensa na casca de cebola como um encapsulamento. Pensa como uma nova camada de tecnologia. Não, aí não, Isso. eu tô pensando como Não, encapsulamento. encapsulamento você pode utilizar isso de boas. O problema vamos lá, você tem a sua base de cliente e aí você precisa criar uma aplicação de CRM. O que você vai fazer? Você vai pegar o dado do cliente que você tem dentro do seu sistema de cadastro, vai jogar para um outro lugar para você poder ter a sua base de CRM. Aí você vai lá, você tem o seu dado base de cliente e você enriquece com outros atributos lá, Isso. beleza? Imagina assim, ó, um exemplo mais simples até para as pessoas entenderem. Eu tenho uma base mais simples, que é a base de pessoas, Uhum, onde eu tenho a informação mais básica possível de que é qualquer tipo de pessoa. tá bom? E aí o meu sistema de RH só traz as informações que são referentes a funcionários. Beleza. E eu não tenho informação das pessoas, não tenho sequer o nome. Eu tenho uma chave que aponta para uma base de Mas aí pessoas. você não fez você não fez uma cebola do jeito que eu tô falando, certo? Porque você não tá colocando uma outra camada de tecnologia. Você tá utilizando recursividade e o conceito Estou da própria... encapsulando para Isso, colocar uma camada a mais de informação. isso. Mas, e nesse sentido, eu sou totalmente favorável. O problema é quando você começa a integrar o dado e você começa a replicar o dado e criar... Ao replicar, Isso. você tem desperdício. Isso. E aí você aumenta a complexidade. Aí, por exemplo, criei uma base de cliente para fazer CRM. Aí eu quero fazer o CRM analítico. Aí o que eu faço? Crio uma outra camada. Uhum. Aí depois eu quero criar uma IA nos moldes tradicionais. Aí o que eu faço? Crio uma outra camada. Aí eu preciso levar o dado para fazer analytics. Aí eu vou lá e crio uma outra camada. Aí eu preciso agora criar IA generativa. O que eu faço? Crio uma outra camada. Eu fico com o mesmo objeto, com diferentes versões, em diferentes momentos. Pô, aí eu quero organizar isso. Eu vou precisar descascar tudo e aí é um sofrimento. Não, e o problema é que você pode ter modificações em momentos diferentes Sim. ali. E aí aqui no CRM alguém atualiza o telefone. Como que eu atualizo lá na base central? Não consigo. Sim. E como é que você sabe qual é o melhor dado, né? Não consigo também. Entendeu? E aí você vê que a aplicação ela sempre é um passo para frente. E aí eu nunca atualizo o dado mais para trás. E aí o que acontece? Aqui eu vou ficando com uma verdade que para alguns atributos está melhor do que aqui, mas o restante dos atributos o melhor é aqui. E aí depois você tem uma outra camada que você tem outros atributos que são melhores do que nas outras duas outras camadas, mas se você precisar daqueles outros atributos que a camada A e camada B são melhores, você ali vai estar desatualizado. Então, isso vira uma questão assim... E aí, trazendo para o nosso contexto aqui, fazendo uma pergunta muito objetiva. Uhum.
Dado esse exemplo que você colocou, de diversas camadas e modificações de dados transacionais, ao mesmo tempo, sem eu saber qual é o melhor dado. Como eu treino um chatbot para ser um assistente, por exemplo, de um atendente, para falar qual o telefone do Rude? Tá. Agora eu vou... Como eu governo isso? Sim, aí Sei eu lá, vou... ele só falou de problema, agora dá a Sim, resposta sim. aí, mano. Não, é que existem 2 caminhos, ok? Na minha visão, existe o caminho de longo prazo e o caminho de curto prazo. O caminho de longo prazo é aquele caminho que a gente falou. Faz direito. Faz direito, faz... Faz direito, você não vai ter esse problema. Então, né? mas aí é aquela questão. Vai demorar para isso acontecer. Isso. Então, faz o seu desenho de entidade de relacionamento, faz o seu desenho de domínios, classifica suas entidades dentro desses domínios, começa a mapear os sistemas que alimentam essas entidades, ok? Faz como deveria ser. Isso. E aí, você vai ter o cenário que você deseja alcançar com relação à estrutura de dados. E você vai ter o seu ESIS, Isso. ok? Agora, E aí, voltando para a realidade, seu então, chefe falou, mas espera, aí queremos ter IA generativa amanhã e eu quero ter um chat GPT que vai falar o telefone pro assistente. aí O você modelo faz... tá todo cagado, o data lake tá todo bagunçado. Você é o gerente de dados e você precisa treinar essa IA generativa. Você faz o quê, Ruth? Você pede você faz o demissão, quê? sente chora? Não, então, aí você faz o quê? Você cria uma nova camada. É isso que acontece. Por quê? Você vai ter lá o seu dado, por exemplo, no Lake, beleza. Você pega o dado do Lake, você usa o conceito aí dos medalhões, ou Golden então Record. você usa o conceito aí de Data Lake House, que é o Raw, Trusted, Refined, ou então o bronze, prata, ouro. Ou seja, você coloca o seu dado numa cadeia de maturação, ok? Até o ponto de você conseguir aplicar regras e conceitos que vão qualificando e curando esse dado para que ele seja útil para o seu modelo de IA generativa, ok? Porque aí você deixa isso dentro de um processo de governança que vai estar normatizado ou como posso falar assim, cobrando alguns requisitos dentro da sua cadeia de MLOps ou de DataOps, ok? E com isso você consegue tomar decisão. Mas, novamente, você está corrigindo consequência, você não está corrigindo a causa, certo? E aí, uma outra estratégia que dá para fazer é o seguinte, você, dentro dessa do Lake, você cria os domínios, você cria as entidades e relacionamentos, ok? E aí você pode utilizar o conceito do ETL reverso, que, em cima disso, vamos lá, eu criei dentro do meu Lake a minha visão de cliente perfeita, ok? Perfeita, entre aspas, né? Mas a melhor versão do cliente que eu poderia. Eu posso fazer um ETL reverso, que isso vai gerar uma base para o sistema, para que o sistema passe a escrever e a consumir o dado dessa base que eu fiz com o meu ETL reverso. E aí todas as novas aplicações começam a ler e escrever onde aqui. E as minhas antigas começam a ler e escrever onde aqui. E aí essa passa a ser a minha base e eu vou estrangulando as minhas bases de dados legadas. Então dá para fazer assim também, tá? Mas de uma maneira utópica, aquele primeiro cenário seria o melhor, que eu gasto um tempo em planejamento e aí depois eu vou executando o plano que eu tracei.